Muito obrigado, muito obrigado. Autopunição. Por que as pessoas planejam infortúnios e suicídio orgânico para si mesmas? Planejar infortúnio é planejar insucesso nos empreendimentos, fracassos no negócio, criar dívidas, etc, etc. E suicídio orgânico é criar doenças terminais, doenças que levam à morte. Por que as pessoas fazem essas coisas? Criar infortúnio, criar suicídio orgânico para si mesmo. As pessoas vão dizer, é possível a pessoa querer fracasso nos negócios, fracasso financeiro, criar dívida, etc. Existe um caso que o professor Massaro Taniguchi conta de um senhor bem-sucedido que, lá pelas tantas, fracassou no negócio e pediu orientação ao professor Massaro Taniguchi. Ele, sendo empresário bem-sucedido e conhecedor do ramo, não conseguia entender por que nos últimos tempos tomava decisões erradas. O professor Massaro Taniguchi, conversando com esse empresário, esse senhor, descobriu que ele tinha desarmonia com a esposa e a razão, a causa do fracasso no negócio era a desarmonia com a esposa. A harmonia é a união, cria, faz crescer. A desarmonia é a desunião, faz a fragmentação, ou seja, faz as coisas diminuírem, reduzirem, e essa era a causa ao empresário planejar fracasso nos seus negócios. Mas por que uma pessoa planejaria um autossuicídio, que é o suicídio orgânico? Muitos doentes não desejam realmente a cura. Carl Menninger diz no seu livro. Existem muitos casos em que o doente, apesar de dizer que quer ser curado, na verdade não deseja a cura. Às vezes também os familiares não desejam vê-lo curado. O médico descobre que seus esforços para curar não surtem efeito, não só por causa da resistência do vírus ou dos micróbios ou das toxinas, mas também devido ao estorvo do diabinho rabugento que mora na mente do próprio paciente. Médico experiente não apenas impede que os familiares atrapalhem o processo de cura, como também não permite que o próprio paciente tenha comportamentos, pensamentos, sentimentos que fazem a doença piorar em vez de melhorar. O desejo da autopunição. Quando existe no subconsciente o desejo de autopunição, a pessoa escolhe alguém que poderá vir a causar-lhe danos e voluntariamente coloca-se nas mãos dele. Ao ficar doente, escolhe um médico que faz diagnóstico errado, receita medicamentos inadequados ou comete erros cirúrgicos, o que acaba piorando a doença. Por isso, quando perceber que o paciente possuir o desejo de automutilação ou autopunição, é prioritário curar a mente antes de recorrer ao tratamento médico. Em outras palavras, é preciso recorrer a Deus para tirar essa ideia de autossuicídio, automutilação, autopunição, que está arraigado no subconsciente da pessoa, que forma a matriz da mente. A matriz da mente é que comanda a nossa vida. Pena de talião exigida pela consciência ou ação corretiva da natureza divina. Pena de talião é pena de olho por olho, dente por dente, ou seja, tem que ser castigado na mesma medida. Exatamente o que fez, a pessoa sofre como pena, como castigo. A consciência, ou seja, a natureza divina que atua no interior do ser humano, trabalha sempre com o objetivo de conduzir o destino das pessoas para o rumo correto. Ele trabalha no interior de cada pessoa, controlando o leme da mente, fazendo refletir acerca de si próprio e corrigindo o desvio do destino.
Não devemos interpretar de maneira errada a ação da consciência, atribuindo a conotação negativa de retaliação, e sim interpretar corretamente, reconhecendo como trabalho benéfico que visa nos orientar de dentro. Por que as pessoas às vezes planejam a autodestruição? Porque existem doentes que não desejam a cura e pessoas que praticam atos que ferem a si próprias. A respeito desta questão, Dr. Menger concorda com o ponto de vista de Freud. Ele afirma que no ser humano coexiste instinto de vida e instinto da morte, que pode ser chamado de tendências construtiva e destrutiva. Professor Massar Taniguchi, comentando esse texto do Carl Menger, eu acredito que no ser humano, ser vivo, existe unicamente o instinto de vida. Não creio na existência do instinto da morte. O que passou a ser chamado de instinto da morte é, na verdade, um sinal de alerta que a vida da pessoa emite para direcioná-lo ao rumo certo. Por que não acredito no instinto da morte? Se despertar para o fato de que o homem é filho de Deus, libertar-se da ideia de pecador, eliminar a distorção do instinto da vida decorrente dela, não haverá mais o que possa ser chamado de instinto da morte. Diz que o pecado é o encobrimento, encobre a natureza divina ou a vida de onde emana a força da vida ou o instinto da vida. Então, o pecado encobre, não deixa manifestar a vida, a força da vida. O instinto da vida fica aprisionado aqui dentro. Por isso que parece que surge no lugar uma coisa chamada instinto da morte. Na ausência do instinto da vida, surge o instinto da morte. O pecado encobre e aprisiona a natureza divina, a vida, a força da vida, e não deixa exteriorizar a força da vida, isto é, o instinto da vida. Por que ele não acredita no instinto da morte? Ele cita o caso do senhor Akita, que planejou a morte. É um caso bastante extenso, vou tentar resumir. Certo homem, a quem vou me referir usando a inicial A, tinha uma esposa muito dócil e carinhosa. No entanto, ele não conseguia corrigir a sua tendência libertina e vivia se envolvendo em aventuras amorosas. Mesmo assim, a esposa meiga continuava tratando com carinho, sempre se preocupando com o bem-estar dele. O Sr. A começou a sentir peso na consciência e um dia pensou em comprar-lhe algo que proporcionasse alegria à esposa. Decidiu comprar um belo tecido da seda para confeccionar um obi. Saiu com, vamos dizer, com R$ 1.000 para fazer a compra, mas no trajeto para a loja foi seduzido por uma mulher, saiu com ela e acabou gastando a maior parte do dinheiro. Restarem apenas, sei lá, uns R$ 200, mas mesmo assim, como tinha dito que ia voltar com presente, ele tive que dar um jeito. Foi numa loja, comprou um tecido que parecia seda verdadeira, mas não era seda genuína, e levou para a esposa. A esposa, muito feliz, ficou tão contente, feliz, e só que ele vivia com remorso desse pensamento. Toda vez que via a esposa usando aquele tabi, ele ficava com remorso na cabeça. Por que eu fiz isso? E isso acabou levando a uma doença grave. Análise do caso do senhor Akita. O fato do senhor Akita ter contraído o que afetou a mão direita, lado direito, ele contraiu uma doença na mão direita. O lado direito simboliza a mulher, e essa doença evoluiu para osteomielite, que é uma cárie óssea,
osso simboliza a estrutura da vida familiar, ou seja, tinha um rompimento, uma desarmonia. Isso acabou provocando várias feridas que segregavam um repulsivo fluido purulento. Fluido purulento simboliza atos indecentes de libertinagem que costumava praticar. Do ponto de vista físico, a osteomielite, tuberculose, é consequência do ataque de bactérias conhecida como bacilo de tuberculose. Essas bactérias se encontram em toda parte, a maioria das pessoas está em contato com elas sem ser afetado por elas. Por que só algumas pessoas contraem a tuberculose? Porque ocorrem casos como o do senhor Akita, que mesmo tendo contraído doença e ficar à beira da morte, conseguiu a cura. O senhor Akita, ele se arrependeu, ficou sabendo que a doença dele não tinha cura, ele procurou a Seichanoi, lendo o livro Verdade da Vida, ele se arrependeu profundamente, arrependeu verdadeiramente e jurou a si mesmo que nunca mais faria esse tipo de ato contra a esposa. Ler a verdade da vida, ele despertou para a sua natureza divina, ou seja, desencobriu o pecado, desencobriu, tirou, removeu o pecado. E é isso que vamos ver através da análise do professor. A cura do senhor Akita. O senhor Akita leu o livro Verdade da Vida, conheceu a verdade de que o homem é filho de Deus, descobriu, é aquilo que tirar a cobertura está encobrindo. Então não é descobrir no sentido de descobrir a América, mas tirar. Descobriu a sua natureza divina original, pura, sem pecado. Desapareceu o seu desejo de autopunição e em pouco tempo as feridas da mão se fecharam e dedos entrevados recuperaram a flexibilidade. Mesmo em se tratando de doenças provocadas por bactérias, Dr. Menger não atribui a causa exclusivamente a fatores externos, ou seja, micróbio, vírus, etc. Ele explica que quando existe no subconsciente o desejo de autopunição, ocorre no organismo a diminuição da resistência a doenças, o que propicia o ataque de micróbios e a pessoa acaba adoecendo. Mesmo as doenças provocadas por bactérias têm como verdadeira causa o desejo de autopunição ou autodestruição que está lá no fundo do subconsciente, esperando uma oportunidade. Pecado. Pecado é o encobrimento da natureza divina que não deixa exteriorizar a força da vida, isto é, o instinto da vida. Não deixa manifestar no mundo exterior, nesse mundo fenomênico, a força da vida e, em consequência disso, não tem saúde ou não tem sucesso na vida profissional. O pecado encobre a vida, a força da vida. No caso do senhor Akita, ao descobrir, descobrir a natureza divina, liberta a força da vida, que é o instinto da vida. Quando manifesta a força da vida, que é a terceira força, nós temos a força física, a força mental e a terceira força, que é a força interior, que é a força da vida. Quando manifesta a força da vida, este instinto da vida, a força da vontade de viver, a saúde, a alegria, a harmonia e a prosperidade. Isso está no prefácio do volume 1 da Verdade da Vida. O livro do Dr. Masaru Taniguchi começa dizendo isso: quando manifestar a força da vida, há a saúde, a alegria, a harmonia e a prosperidade. O destino da pessoa não é determinado por fatores externos.
No interior das pessoas estão os fatores que propiciam a diminuição ou aumento de resistência a doenças e que, em alguns casos, poderão levá-las a escolher inconscientemente um médico que poderá cometer erro e causar-lhe danos. Ou escolher um médico, ou escolher tomar uma decisão errada, decisão profissional errada que leva ao fracasso ou insucesso, a ter problemas financeiros na vida. De acordo com o Dr. Menninger, pacientes que recorrem frequentemente a operações cirúrgicas são pessoas que abrigam no subconsciente o desejo de autodestruição, mas a origem do desejo de autodestruição ou automutilação não é o instinto da morte mencionado por Dr. Menninger. Por trás do que parece instinto da morte existe o desejo de purificar a alma, punindo-se pelos pecados cometidos. O instinto da morte é uma coisa que surge na ausência do instinto da vida. É como luz e sombra. Quando não tem luz, aparece a sombra, mas a sombra desaparece tão logo surgir a luz. A sombra é uma falsa presença. Da mesma forma, o instinto da morte é uma falsa presença, é a ausência do instinto da vida, da vontade de viver. Quem odeia o outro acaba ferindo a si próprio. Dr. Menninger conta caso de um homem de 30 anos, diretor de uma escola secundária, que teve depressão grave e foi hospitalizado. Ele nutria ódio profundo pela mãe, que era uma mulher agressiva e cruel. Por não querer ver o rosto dela e não desejar continuar morando com ela, ele desenvolveu a doença que acabou levando à hospitalização. Sentimentos agressivos dirigidos aos outros acabam virando contra a própria pessoa, provocando a autoagressão. Buda também ensinou isso, dizendo que se for levar um presente e a pessoa não aceitar o presente, você acaba ficando com o presente, ou seja, retorna à origem. É o caso do ódio, que você nutre, você tenta odiar, descarregar o ódio, mas a pessoa não recebe, e isso volta para você, volta para dentro de você e cria uma doença, uma situação, afeta o teu organismo e afeta a tua vida. Do mesmo modo, se você odiar alguém e se as suas vibrações de ódio não forem captadas por ele, elas voltarão a você. Sendo assim, o diretor da escola acabou adoecendo por 2 motivos: retorno das vibrações mentais de ódio e o desejo de ficar longe da mãe, que foi relatado aqui no início. Existem muitos casos de pessoas que não querem ficar curados. Como o caso do diretor, existem muitos casos de pessoas que não querem ficar curados porque desejam ficar refugiados no hospital. O referido diretor não pôde permanecer hospitalizado porque a mãe, alegando motivos financeiros, obrigou-o a voltar para casa. Ele passou a odiar ainda mais a mãe, mas não conseguia praticar atos de vingança diretamente contra ela. Transferiu ódio à filha de 2 anos de idade e matou com um golpe de martelo. Tentou justificar esse ato dizendo que desejava poupar a criança do sofrimento pelo qual ele passava, que é o processo que chama de racionalização. Eu não quero que aconteça isso, então tomei providência antecipada, no caso, matou a filha. Fez várias tentativas de suicídio sem êxito. Por fim, ele conseguiu amputar o braço direito numa máquina. Tendo destruído uma parte do seu corpo, ele considerou concluído o ato de expiação do pecado, curou-se da doença. Vamos ver a explicação do Dr. Menninger sobre o caso do diretor da escola.
Saber se o alvo do seu ódio era mãe ou filha pequena é questão de importância secundária. O que constatamos claramente é que esse homem, para extravasar o ódio profundo que sentia por uma pessoa, acabou cometendo homicídio e depois, atormentado pelo remorso, que é a dor da consciência, mutilou-se para reparar o mal que praticou. No pensamento e sentimento inconsciente deste homem, não havia clara distinção entre a mãe, a filha pequena e ele próprio. Se é fato que ele matou a sua filha para castigar a própria mãe, também é verdade que cortou o próprio punho para se punir. O ódio. O ódio não é algo que chega até o outro e retorna para ferir a própria pessoa que sente o ódio. O ódio é um sentimento que não harmoniza com a natureza verdadeira da pessoa e a autopunição ocorre como resultado dessa desarmonia. Muitas pessoas que guardam um ódio profundo no coração adquirem alguma doença como uma forma de reparação, praticam a autopunição escolhendo uma parte do corpo, ou pode ser uma doença ou um negócio mal sucedido, um fracasso na vida profissional. É importante compreender que parte do corpo subconsciente escolhe para induzir a pessoa à autorreflexão. É importante compreender qual parte do corpo o subconsciente escolhe para induzir a pessoa à autorreflexão. Se a pessoa odeia alguém do sexo feminino, a autopunição afeta o lado direito do seu corpo. No caso do diretor, ele amputou o braço direito porque o ódio era contra uma mulher, sexo feminino. Autopunição ou lei mental. A punição é efetivada quando existe intenção de punir, portanto, soa paradoxal dizer que alguém puniu a si próprio inconscientemente pela ação do inconsciente. Não existe, o Dr. Massatânico diz que não existe essa punição do inconsciente. Ninguém se pune. A punição é efetivada com intenção de punir, portanto, não existe uma punição inconsciente. Por isso, na Seitianoye dizemos que devido à lei mental, com exceção de alguns religiosos, as pessoas em geral não têm intenção de punir a si próprias. E isto é um fato, é verdade. Pelo contrário, possuem autodefesa, por isso odeiam os que causam dano ou oprimem. O ódio é um sentimento destrutivo e quem odeia acaba ferindo a si próprio, pois transgride a lei da harmonia. O caso da jovem de Yamaguchi. Ele conta o caso de uma jovem que tinha uma perna direita toda atrofiada e que não conseguia movimentar. E ele diz assim, a perna direita simboliza o sexo feminino que era. No caso, a cunhada tinha uma profunda mágoa, ódio da cunhada, e as articulações do joelho direito representam relações interpessoais com outra mulher, ou seja, desarmonia, não tinha bom relacionamento com a cunhada. Isto era a causa da doença dessa jovem. Ao ler a verdade da vida, ela se arrependeu, pediu perdão e se curou. O suicídio orgânico. O que é suicídio orgânico? É a doença devido à vontade inconsciente de morrer, ou seja, cria uma doença fatal, porque a pessoa quer se suicidar, mas não tem coragem, suicidar. Não é fácil suicidar. Então, cria uma doença terminal, uma forma de se matar. Observação.
No livro A Verdade da Vida, afirmei que os distúrbios físicos acometem de maneira diferente as pessoas conforme a tendência mental de cada pessoa. Ou seja, eu estou dizendo que não tem uma causa direta. A pensamento ou sentimento afeta o estômago ou um órgão específico. Depende da tendência mental da pessoa, pode afetar um determinado órgão. A mente é a força que move o corpo. Sentimentos como rancor, raiva afetam o corpo, provocando furúnculo e outras doenças inflamatórias que caracterizam a tumefação, que é o inchaço, é a líquidos. Furúnculo é boil em inglês e quer dizer ferver. Então, quando a pessoa está fervendo, fervilhando de raiva, é que surge o furúnculo, está em desarmonia, está com raiva de alguma situação, alguma coisa. A ira é sentimento agressivo, duro, por isso, quando a pessoa está irada, retesa o corpo, cerra os punhos, forma uma bola com vontade de ferir o outro. Essa bola, o inchaço de algum órgão fica duro, ou alguma parte do corpo. E a vontade de ferir atrai um ferimento em si, que é uma cirurgia. Afeta como o corpo geralmente como paralisia, é mente dura, mente inflexível, doença que requer cirurgia porque quer ferir o outro, ou seja, ferir a si mesmo, tais como câncer uterino e câncer gástrico, que são os casos de suicídio orgânico, ou doenças que não têm cura, ou doenças que nenhum tipo de tratamento ou remédio surte efeito. Existem muitas situações em que nada surte o efeito, porque existe uma vontade de autossuicídio lá dentro que reprime, que não deixa surtir efeito de nenhum tipo de tratamento médico. Autopunição. Por que as pessoas planejam infortúnios, suicídios orgânicos para si mesmas? É um assunto para reflexionar, ver, né, como é poderosa a nossa mente, a força do subconsciente. Precisamos aprender a direcionar esta força para o lado do bem, lado construtivo, para criar o sucesso, para ter saúde, para ter prosperidade na vida. Muito obrigado, muito obrigado.